o Vitor e a Adriana, domingo à noite a gente ora com vocês. Dia 19 de março, faz 10 anos de casado, não é isso? Amém? E quem fez o casamento foi eu. Graças a Deus, 10 anos, viu? Glória a Deus. Números capítulo 14. Números capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 8. E agora, toda a atenção na leitura da palavra de Deus. Números capítulo 14, versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga glórias a Deus. Não, quem achou, diga amém. Amém. Onde está a palavra do Senhor. Aqui fala que os israelitas queriam voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. E todos os filhos e levantou na congregação e alçaram a sua voz, o povo chorou aquela mesma noite, repetindo, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morreramos nesse deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caímos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantamos o capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos, as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Diga para o seu irmão assim: se o Senhor se agradar de você, você vai conquistar. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta noite, pelo momento da adoração, da dança, a tua filha te adorando, Senhor, sem ter aplausos, sem ter multidão. Esse é o momento que Deus mais sagrado, como o nosso irmão Rômulo fez na quinta-feira passada, uma adoração, na quinta-feira a Elane, na outra o Rômulo, uma verdadeira adoração, onde não há o aplauso, onde não há as pessoas para aplaudir. E é nesse momento que eu sou mais sagrado. Te agradecemos pelo momento de louvor também, pela ministração, os teus filhos aqui adorando a Deus nos instrumentos, a tua filha te adorando, cantando. Mas agora a palavra foi lida, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que aviva, que restaura as nossas vidas. Jesus falou que a palavra dele é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu preciso agora da tua presença. Eu preciso agora do teu Espírito Santo, porque o homem não pode falar nada se do alto não nos for dado. Eu me prostro diante de ti, como faço sempre antes de ministrar, dizendo: eu não sou nada, venha sobre mim e ministre a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, e a igreja só diga glória a Deus. E quem está dormindo, diga amém. Quem está dormindo, fica em silêncio. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ela está dormindo assim, não falou nada, né? Ela fica olhando para mim, acho que ela fica me admirando, né? Admira não, fica assim mesmo. Sou bonito assim mesmo, não fica me admirando não. Queridos, nós chegamos aqui no domingo, eu estou na quinta-feira, né? O tempo está passando tão rápido que eu já nem sei mais o dia que eu estou. O tempo está voando, irmão. Agora o teu irmão diga assim: o tempo está voando. Você vê como eu lembro a filha do diácono André, né, e da Leila, diácono da Leila.
A gente apresentou essa criança. Ela já fez quantos anos agora? 12 anos. Nós apresentamos aqui, ó, um mêsinho assim. Você vê como é que o tempo passa rápido. Eu me lembro quando eu fiz meus 15 anos, mas não teve festa, né? Graças a Deus por isso. E hoje eu já estou com meus 35 anos de idade. Então o tempo passa rápido que você nem vê, você nem enxerga. Por isso, eu te digo o seguinte: fica firme na presença de Deus. Amém, Jesus. Leve a sério a presença de Deus, porque Ele está voltando. Se você nunca mais ouviu falar nisso, você está ouvindo agora. Ele está voltando e só vai subir aquele em quem Ele se agradar. Glória a Deus. Aquele que estiver na presença dEle, aquele que estiver fazendo a vontade dEle, esse subirá para morar com Ele para sempre. Mas nessa noite eu não quero falar sobre isso, isso é apenas uma introdução. Você sabe que, por exemplo, o Brasil é um país, mas existem os municípios. O Rio de Janeiro é a capital. Se você, Milópolis é o quê? É uma cidade que é um município do Rio de Janeiro, não é isso? Eu quero falar hoje sobre uma cidade que estava dentro do Egito, que se chamava Cádiz. No texto que nós lemos, você não ouviu falar nessa cidade. Mas na verdade, o Egito era o que? Diga país, composto, logicamente, não sei se ela falou disso, mas de municípios, enfim. E nesta época aqui, esse povo saiu de um lugar chamado Cádiz, que fica dentro do Egito. E aí, eu quero falar justamente sobre isso, saindo de Cádiz e voltando para Cádiz. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: uma vez saindo do Egito, nunca mais eu voltarei para lá. Fala para o teu irmão assim: uma vez saindo do Egito, nunca mais eu voltarei para lá. Só que as circunstâncias contrárias muitas das vezes nos levam a pensar no lugar onde a gente se alimentava, a pensar no lugar onde, mesmo o povo sabendo que estava escravizado, você procurar agora não, filho, mesmo o povo sabendo que estava escravizado, que amassava barro, que era escravo de Faraó, mas aquele povo, aqui no versículo 8, no versículo 1, começa a se levantar contra um homem que era o líder daquele povo, chamado, diga todo mundo, Moisés. Se levantou contra um outro homem também chamado, aqui a mão, e esse homem, ele era o que de Moisés? Irmão de Moisés. E esse homem tinha uma função muito grande trabalhando com Moisés ali. Qual era a função dele? O que ele era? Além de profeta, ele era um conselheiro, sacerdote daquela época, um amigo muito forte, mas um sacerdote. E eles foram chamados para tirar um povo que estava em Cádiz, que estava no Egito, que estava escravizado, mas que ali tinha o quê? A sua comida, a sua aguinha para beber, que ali se satisfazia mesmo estando escravizado, sem ver e sem enxergar aquilo que Deus já tinha prometido para eles. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para cá. Não volte para lá. Não permita que as circunstâncias contrárias lhe façam retornar para a mão dos faraós, porque ele está te esperando. Sabe por quê? Porque Deus te espera a promessa que Ele tem para a tua vida. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. O texto do Números 14 mais ou menos diz que depois de um ano, esse povo ele parte para o Monte Sinai em direção a Cádiz. Quando eles chegam em Cádiz, aproximadamente, depois eu vou ler um texto que comprova isso, em maio do segundo dia de peregrinação,
Capítulo 13, capítulo 14 de Números, ele fala muito melhor sobre isso, mas não precisa ler todo porque é muito vasto e demoraria muita pregação. E aí diz no capítulo 13 e 14 que de Cádiz foram enviados, diga comigo, 12 espias. Mais alto, 12 espias. Sendo que no texto que nós, no capítulo 13 todo, que você for ver, no 14, começa o povo querendo voltar para onde? Diga assim, para o Egito. Mas no capítulo 13, Deus já tinha dado uma palavra. E aí, ele escolhe então 12 espias. Conforme os irmãos já sabem, são leitores da palavra, já ouviram muitas mensagens sobre esse capítulo. Pastor, já pregou, já preguei. E muitos outros que vocês ouvem aí fora, já pregaram. 10 trouxeram notícias desalentadoras. Olha o teu irmão, diga para ele assim: 10 trouxeram notícias desalentadoras. Essas 10 pessoas, elas estavam vivendo naquele momento a filosofia do pessimista. Tu sabe qual é a filosofia do pessimista? A filosofia do pessimista é esta aqui: olha aqui, dificuldade e Deus. Eles começam então a trazer um relatório, conforme os irmãos já sabem, totalmente contrário àquilo que Deus tinha falado para ele. Deus falou que havia uma terra, que seria a terra da promessa, a terra prometida, a terra onde manava leite e mel, a terra que esse povo iria conquistar. Só que na promessa até a conquista existe a caminhada. Eu já falei isso aqui. E a caminhada existe os obstáculos. E os obstáculos muitas das vezes tentam nos paralisar. E esses obstáculos, pela dificuldade, muitas vezes levam a voltar para Cádiz, voltar para o Egito, voltar para a mão dos faraós. Deus não quer que você volte para a mão do faraó. Deus tem vitórias para você no nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. O tema da mensagem é saindo de Cádiz e voltando para Cádiz. E eu vou explicar melhor essa mensagem no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Diga comigo assim: no mês de janeiro, no 40º ano, o povo voltou, pastora, para Cádiz. Cádiz era o deserto de Zim. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: Deus não quer que você volte para o deserto. Mais alto, igreja. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus tem um lugar onde águas vão jorrar para a tua vida, igreja. O deserto não é o lugar dos filhos de Deus. Faraó está te esperando para você voltar para lá, mas nós não voltaremos, porque há uma promessa para nós em 2015. Eu vou romper limites. Nós vamos romper limites. Não voltaremos para Cádiz. Glórias a Deus. Só que tudo isso aqui, queridos, foi a razão para uma jornada de 40 anos. Fala para o teu irmão assim: tudo isso aqui foi uma razão para a jornada de 40 anos. Qual foi a razão? O povo voltou para Cádiz. O povo voltou para o deserto. O povo estava acostumado com o deserto. Mas essa igreja está acostumada com a conquista. Essa igreja vai se acostumar com a conquista, com a vitória para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus, igreja. Só diabo mal, que tudo isso aqui causou alguma coisa. E quando nós retrocedemos, Lohan, a gente paga por isso. Sofremos por isso. Toda vez que nós retrocedemos o chamado, retrocedemos uma palavra de vitória para a nossa vida, nós sofremos
as consequências. E esse povo aqui, obreiro, Fábio queria falar isso, passou uma jornada de 40 anos, uma jornada, olha para o teu irmão e diga assim, tão triste. Fala para o teu irmão, essa não é a jornada que Deus quer para você, não. Nós fomos ungidos com óleo de alegria. E eles viveram uma jornada tão triste, porque, mal, a maneira como os 10 espias viram a terra, a forma que você enxerga a tua vitória, a forma, diaconisa Débora, que você vê a tua conquista, olha a forma que esses 10 espias viram a terra. Olha o teu irmão e diga assim, filosofia do pessimista. Eu, dificuldade e Deus. Eu, dificuldade e Deus. A filosofia de uma pessoa que é positiva é eu, Deus e dificuldade. Mas existe a filosofia do pessimista. A promessa é para mim, a conquista é para mim, mas tem os obstáculos, tem os gigantes. Deixa eu falar para você. Você está acostumado a matar muitos gigantes. Quem já matou gigante aqui, entre aspas, problemas, obstáculos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que existe um gigante que você precisa matar hoje. É um gigante que mora dentro de você. O gigante que está dentro de você. Aquele gigante que impede você de ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquele gigante que impede de ver, de você romper limite na tua vida. Esse gigante estava ainda nesses homens, esses 10 espias. Agora vamos, olha para cá. Os 10, eles formavam o quê? Diga comigo, a maioria. Diga para o teu irmão assim, os 10 formavam a maioria. Agora fala para o teu irmão assim, o que você faz quando você é minoria? Fala aí, irmão. Fala, Juju, 4 anos. Isso. O que você faz quando você é minoria? Quando você é minoria, você faz o quê? Você começa a aceitar as propostas da maioria. Você começa a se unir à maioria. Só que a gente, com Deus, nós somos a maioria. Agora preste atenção. O que você faz quando você é minoria na faculdade? Quando um jovem cheira uma cocaína e fuma maconha, que é a maioria, o que você faz lá quando você é minoria? O que você faz quando você é minoria, moça? Quando tem a moça se prostituindo lá e fala assim, eu saio com um montão de homens mesmo, porque elas são a maioria. O que você faz quando é minoria? Josué e Caleb não ouviu a voz da maioria, porque eles ouviram a voz da promessa para a vida deles. Eles creram, acreditaram naquilo que Deus tinha para a vida deles. Diga glórias a Deus. Agora preste atenção. Sabe o que a maioria fez? A maioria fez o bezerro de ouro. Olha para o teu irmão e diga, a maioria fez o bezerro de ouro. A maioria, segundo o livro de Atos, capítulo 14, eles quiseram apedrejar Paulo. O que você faz quando você é minoria? O que você faz quando você está numa multidão de pessoas indo contrário aos princípios, à sua atitude, à sua idoneidade? O que você faz? Você se junta com eles ou você crê no que Deus tem para a tua vida? O que você faz quando a maioria lá no teu trabalho faz um montão de coisa, mas você é minoria? O que você faz? Ó, versículo 8 do capítulo 14 de Números que nós lemos. Vou recordar aqui. Eu não sei se você prestou atenção. Eu leio a Bíblia e tenho que prestar atenção no que está lendo. Diz aqui: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que manda leite e mel. Sabe quando é que o Senhor vai se agradar de você? É quando, nas circunstâncias contrárias, você é minoria. Aleluia. É quando a maioria fala, vamos agora pular o carnaval, vamos agora pro funk, vamos
Israel. O povo que recebeu a palavra promessa. Aqui quando diz aqui, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Sabe o que significa isso aqui? A promessa se cumprirá na sua vida. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele: a promessa se cumprirá na sua vida. Mas diga para ele assim: mas tem um porém. Deus precisa se agradar de nós. Deus precisa se agradar de você. Por que os 10 espias não alcançaram e os 2 alcançaram? Porque eles foram a minoria que fizeram a diferença no meio da maioria. Aleluia. Que não se deixou se envolver pelo falatório, pela fofoca, pelo disse que me disse, não vai dar certo não. Lá, a terra é boa, mas tem gigante, tem gafanhotos. Vocês vão conseguir, não se deixou se envolver. Sabe por quê? Porque no coração deles estava imprimido a palavra de Deus. Vós vão conquistar a terra que mana leite e mel. Esta é a promessa de Deus para a vida de vocês. Olha o teu irmão e diga assim: 10 homens pessimistas. 10 homens pessimistas. Que vivia a filosofia do pessimista. Olha o teu irmão e diga assim: nós enfrentamos gigantes. De fora. Como eu falei antes, você precisa derrubar o gigante que mora dentro de você. Que ele cresce na hora das dificuldades. Que ele cresce na hora das adversidades. E que cega você de ver o que Deus tem para você lá na frente. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Eu peguei uma mensagem aqui quinta-feira passada, e eu falei sobre a ressurreição de Lázaro. Quem teve aqui? Eu disse que aquela mulher nunca, em todo o relato de capítulo 11 de João, ela não conseguiu entrar no presente. Ela só entrava no passado, e no momento quando Jesus falou que Lázaro não dorme, vai ressuscitar, ela disse: eu sei que vai ressuscitar no último dia. Ela pensou no futuro. Ela nunca veio no presente. Por quê? Porque todas as circunstâncias contrárias impedem de você ver o presente. Sabe quando é que você é um crente aprovado por Deus? Sabe quando é que você é um crente aprovado por Deus? Quem sabe ele? Diga glória a Deus. Sabe mesmo? O crente aprovado por Deus não é quando ele confessa Jesus como Salvador. Eu já disse isso aqui há muito tempo, vou repetir, tem pessoa nova na igreja. Quando eu recebo Jesus como Salvador, estou recebendo o plano de salvação para a minha vida. Eu estou dando o início da largada da minha vida. Mas eu também não sou uma pessoa que Deus me reconhece como servo dele quando eu chego até o meio. Não. Porque chegar até o meio a gente é fácil. Mas sabe quando é que Deus vai honrar você e levá-los à conquista? Quando você consegue passar do meio. Quando você consegue passar do meio e está falando: Deus, eu já suportei alguma coisa na minha vida. E quando você passa do meio, você está começando a entrar na terra que Deus prometeu para a tua vida. Aleluia. Nunca pensa que a largada, que é o principal para Deus, a largada sempre é o me converto, aquela alegria de trabalhar, de fazer a obra, de querer fazer tudo, da igreja sempre, essa largada. Até chegar ao meio, eu começo a retroceder um pouco, que algumas coisas acontecem na minha vida. Mas quando você é aprovado por Deus, é quando você consegue ultrapassar o meio. Josué e Caleb deram a largada, chegaram até o meio, mas ultrapassaram o limite, ultrapassou o limite. Aleluia. E chegaram até onde Deus tinha prometido para a vida deles. Isso que Deus quer para a vida de vocês. Igreja, olha para cá, igreja. Deus quer te levar às suas conquistas. Glória a Deus. Não se prove
serve mais para homem nenhum. Seja ele homem, amigos, ou seja ele pastores de grandes famas. Nunca me prostrei. Sabe por quê? Porque eu sempre soube o que Deus tinha para a minha vida. Eu sempre criei que Deus nem sempre trabalha com a multidão. Porque a multidão apedrejou Paulo. A multidão fez o bezerro de ouro. Mas a minoria entrou na terra prometida. Glória a Deus. E ser minoria não é fácil não. Onde há constatação, aonde há pessoas contrárias, aonde há pessoas que não vai dar certo, não faz isso, não consegue, tu é um derrotado, tu é um fracassado, já era o inimigo, o obstáculo. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: com Deus, mais uma vez, diga: com Deus, tu vencerás. Tu é um vencedor, diga glórias a Deus. Sendo que naquele relato tinha dois homens otimistas, dois homens que creram na palavra, que creram na promessa. Quem crê na promessa que Deus tem para a tua vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não profetiza para ele, diga para ele: Deus tem promessa para a tua vida. Diga para ele: não pare, meu irmão, não retorne para o Egito, para cá, não volte da onde você saiu. Deus está te aguardando com a promessa dele para a tua vida, igreja. Aleluia, Senhor. Só que 3 coisas eu quero me ater para terminar a mensagem aqui. A primeira, a maneira como os 10 espias viram a terra. A mesma mensagem, os 10 foram para os 2 também. 10 viram a terra de uma forma, mas 2 viram a terra com fé. Amém. Crer e acreditar que Deus estava com eles, e que quando Deus está com a gente, eu gostei muito quando você falou aqui na hora do ofertório, que promessa que Deus teve para nós e está se cumprindo. Que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação. Não temas, você chegará à terra prometida, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Ele nunca te deixou um minuto, sempre esteve contigo. Você não ouviu a voz dele, mas sempre ele esteve contigo, dizendo: filho meu, filha minha, não volte para Cádiz. Você saiu de lá, não volte para o Egito. Lá tem comida, mas lá você vai ser escravo. Você já está livre, você está liberto pela cruz do Calvário que eu morri, e você vai conseguir conquistar e ter a tua vitória. Glória a Deus. Só, pastora, que houve um fato aqui, Adriano, Vitor, Tiago não está ali na barriga, né? Amei esse nome. Que a incredulidade prevaleceu. Você sabe que tem hora na nossa vida? Jaconiza Isabelle queria falar isso? Que a incredulidade prevalece. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: não permita, mais alto, não permita que a incredulidade prevaleça na tua vida. Números 14, no versículo 29, deixa eu ler rapidamente. Números 14, no versículo 29 até o 30, diz assim: 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Olha que coisa séria, irmão. Como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murastes. E o versículo 30: não entrareis aonde, igreja? Mais alto, aonde, igreja? Na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Queridos, olha aqui, coisa certa. Infelizmente tem pessoas que estão na igreja, mas não levam a seriedade a palavra de Deus. Só, querido, que aqui os cadáveres, olha, multidão de cadáveres.
todos os murmuradores, todos pessimistas, todos que retornaram para Cádiz, todos que voltaram para ser escravos, todos que não creram na promessa de Deus, todos de 20 anos para cima, morreram. Não conquistaram, não entraram na terra prometida, salvo Josué e Caleb, porque creram na palavra de Deus. Não ouça a multidão. Olha que ele falou: salvo a minoria, Josué e Caleb, salvo a minoria. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não permita que a incredulidade prevaleça. Por quê, irmãos? A incredulidade, muitas das vezes, no momento das nossas lutas e dificuldades, ela tenta prevalecer na nossa vida. Amém, querido? Amém, irmão? Muitas das vezes nós cremos quando tudo está dando certo, quando nós estamos vendo o melhor para nós, tudo está legal, a gente começa a crer e acreditar. Mas quando vem as tempestades, muitas vezes que Deus permite, para ver até onde você vai, até onde você está, para ver qual é a tua segurança, a tua firmeza com Ele. Que Ele fala: sejais firme e constante. Firme e constante. Olha para o teu irmão e diga: firme e constante na presença do Senhor. E o que acontece aqui, queridos? A incredulidade passou a prevalecer no meio daquele povo. Os espias levaram, preste atenção, 40 dias de viagem. Fala para o teu irmão assim: 40 dias de viagem. Mais alto, fala para ele assim: 40 dias de viagem para fazer o reconhecimento da terra, sabia? 40 dias de viagem para fazer o reconhecimento da terra. Só que olha para cá agora, o povo trocou 40 dias por 40 anos. Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está passando os mesmos problemas na tua vida? 40 dias de viagem para fazer reconhecimento da terra. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o povo trocou. Fala alto, igreja. O povo, acorda, igreja. O povo trocou 40 dias por 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Porque o pessimismo traz prejuízo. A incredulidade, diácono Elcio, traz prejuízo. Uma das coisas que eu vou colocar aqui, que eu admiro no Elcio, não é a cabeça dele, não. É que tem coisa que ele faz, já fez, o outro tenta mesmo. E às vezes não dá certo, não sei o que, ele fala: vou tentar outra coisa, e vou. É uma das coisas que eu admiro muito, sabe por quê? Porque essas pessoas, um dia, vai provar do mérito. Um dia, vai ver a conquista se realizar na vida dele, sim. Porque isso chama, sabe o quê? Perseverança. Sabe? Não se entregar à aparente derrota. Não se entregar os momentos difíceis na vida, porque senão já está enterrado há muito tempo. Mas eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero sentir a terra lá. Eu quero sentir a terra. Eu não vou voltar para Faraó. Glória a Deus. Eu não vou ser escravo de Faraó, meu irmão. Não é qualquer cebola e alho e comida que vai fazer eu voltar, que vai me atrair. O que vai me atrair é as conquistas que Deus tem para a nossa vida. Olha teu irmão, diga para ele assim: não permita que nas adversidades a incredulidade prevaleça na sua vida. Prevaleça na sua vida. Trocaram, queridos, 40 dias por 40 anos. Porque tudo isso, o obreiro fala, o medo traz prejuízo. Fala para o teu irmão, diga para ele assim: o medo traz prejuízo. O medo de não crer, o medo de não conseguir, o medo de não dar
para ele assim: o medo traz prejuízo. Muitas das vezes nós tememos o que os outros vão pensar de nós. Esquecemos de temer e confiar no Deus, Criador do céu e da terra. Josué e Caleb ouviram, receberam, imprimiram no coração deles a promessa que Deus tinha para a vida deles.